Deixa eu identificar aqui todo mundo para que o senhor Pedro Henrique. É o senhor Pedro Henrique? Ok. O senhor Pedro Henrique da Silva César, não é isso? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos cartório do único ofício notarial registrado de Campo Alegre. Quem está representando? Olival Vieira Guimarães. O senhor, Olival Vieira Guimarães. o senhor é um interino lá? Eu Sim. sou titular. Titular lá, é delegatário? O senhor é delegatário? Tem. O senhor é interino ou delegatário? Eu sou, como eu queria, sou titular do cartório. Certo. Quanto tempo o senhor está lá no cartório já exercendo atividade lá? Eu desde 66. Entendi. 12 de agosto de 1966. O nome do senhor é? Olival Vieira Guimarães. Certo. Mas o senhor é interino. Tá como Tá interino, aqui, né? tá? Como interino, né? Mas fiz concurso. A vaga vai para o concurso. Não, fiz concurso, fui nomeado na época do doutor. Mas aqui pelo CNJ está aqui, vago. Vai para o concurso. Tá no concurso que está sendo realizado, por sinal, as inscrições até hoje. Então, o cartório do senhor está aqui como vago. Sim. Não, mas... Certo? Então, no caso, o senhor é interino, o senhor não é Estou delegatário. entendendo, só que eu fiz concurso e eu fui nomeado pelo doutor, na época era o Zé Tavares. Mas o CNJ entende que o senhor, na verdade, não é concursado. Tá certo? Não estou entendendo. Pois bem. Mas vamos lá. Então, aqui. E o primeiro ofício nota de protesto da comarca de Maceió. É o senhor Celso Sarmento Ponce de Miranda. Tudo bem? E o senhor está acompanhado de quem é o advogado do senhor? Só o senhor, né? Pronto. Então, todos os senhores estão com o cartório de Campo Alegre, todos os senhores. O senhor está com algum advogado? Não, sozinho. Sozinho, né? E o senhor Celso também sozinho, né? Ok, seu Celso. Tudo bem, é só para eu localizar aqui todo mundo que está aqui na sala. Tá bom? Pronto, então vamos lá. Então, veja, esse procedimento aqui, eu chamei todos aqui para a gente conversar hoje em razão do requerimento que foi apresentado perante a Corregedoria pelo senhor Pedro, não é isso? Senhor Pedro, como vai ser o procedimento? Nós vamos ouvir primeiro, certo? Quero que o senhor conte, relate o que aconteceu, e depois nós vamos ouvir aqui os cartórios. O senhor trouxe alguma testemunha, alguma outra pessoa para falar aqui ou só o senhor? Só o documento. A minha testemunha é o documento. Tá certo. Tá bom. Então vamos lá. Então, já está gravando, né? Então, doutores, então vamos fazer assim, vou ouvir o senhor Pedro, depois eu ouço os representantes dos cartórios se tiverem alguma coisa para acrescentar. Então, senhor Pedro, o que é que houve? Conte, por favor. Vossa Excelência, o senhor, esse assunto, como eu percebi que tem advogado em Rio de Jatobá aqui, excede a questão da qual eu vim aqui requerer. Pronto, aqui a gente só vai discutir a que o senhor requeriu. As outras questões, dos cartórios. Outras questões que o senhor tenha, outras discussões que o senhor tenha, a gente não vai discutir. Porque eu vou explicar só ao senhor qual é o papel da Corregedoria. O papel da Corregedoria é saber se a atuação dos cartórios, no caso do senhor Celso e do cartório de Campo Alegre, se a atuação foi correta ou não, se houve responsabilidade administrativa ou não na atuação deles, certo? Então, fica bem claro isso. Outra questão que o senhor tenha, outra questão material que o senhor tenha discutido, outro problema que o senhor tenha com alguma pessoa, isso aí o senhor tem que resolver em outra demanda. E já está. Pronto, certo. Aqui a gente precisa saber se os cartórios, na atuação dos cartórios, se eles cumpriram, se eles descumpriram algum dever que eu percebi previsto pela legislação. Os advogados de Jatobá. Até mesmo o senhor Márcio é advogado de Jatobá, mas está representando o senhor Olival. Certo. Como advogado, certo. Ele, como advogado, ele pode ser advogado de várias pessoas, né? Tudo bem. Não é verdade? Também ele é advogado de todo Luiz. Em outra questão, uma ação
que ele está me acusando, notícia crime, está em investigação e tal. Mas é outra questão, né? Não tem, Pronto. não tem nada a ver com essa questão. Não, eu estou só perguntando a Vossa Excelência, porque aqui só vai se discutir a questão administrativa, né? Isso, a questão administrativa, é isso mesmo. Tá certo? Pronto, então nos relata, então, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da conduta dos cartórios, o que é que houve? Sim, senhor, Excelência. Em 2008, desde 2008, eu venho com ações judiciais contra o Luiz Jatobá referente à autenticação de instrumento particular de comércio de compra e venda, procuração, causa própria e uma escritura pública de concessão de direitos, que é do cartório do senhor Celso, primeiro filho. Tudo isso aí, o juiz deferiu no processo de inventário, instrumento particular de comércio de compra e venda. Luiz Jatobá entrou com uma procuração em causa própria, onde eu não reconheço. Também não reconheço o instrumento particular em comércio de compra e venda. E também não reconheço a escritura pública. Tudo isso ele foi apresentando em datas alternadas. Eu compareci que essa questão já vem se estendendo. Infelizmente, o Luiz Jatobá vem faltando com a verdade diante dos magistrados, diante do poder público, da justiça, do poder judiciário, e acusando de coisas que ele não prova, para justificar tal irregularidade. A questão é a seguinte, Vossa Excelência, é que eu nunca fui, nem no cartório do senhor Celso, também nunca fui no cartório do senhor Olival, juntamente com os assessores do Jatobá, ou até mesmo com o Jatobá, não nada. E eu, quando fui lá no cartório do senhor Celso, fui atendido pela senhora Mariana, e ela me explicou que não poderia revogar, porque tinha sido feito em causa própria. Eu teria de perito, uma coisa assim. Aí porque a revogação, por exemplo, o senhor fez um documento, o senhor questiona, por exemplo, a autenticidade desse documento. Eu nunca fiz isso. Pronto, ou seja, estou dizendo em tese. Esse processo de revogação, em regra, necessita realmente uma demanda judicial para se comprovar, por exemplo, que houve uma falsidade, né, que houve... por exemplo, o senhor disse que não foi o senhor que assinou. Então, eu não reconheço esse documento como tal. Um exemplo. Vamos dizer que o senhor disse que não assinou um determinado documento e lá está dizendo que o senhor assinou. Esse processo de revogação, ele, em regra, necessita de uma demanda judicial, porque o juiz vai fazer uma perícia, o juiz vai analisar se a pessoa que assinou lá foi o senhor ou não foi, porque o próprio cartório, muitas vezes, pode ser vítima de uma fraude, pode? Né? O próprio cartório, ou seja, eu não estou dizendo que é o caso aqui, a gente vai analisar, mas, em tese, uma pessoa pode comparecer no cartório dizendo que sou eu, faz uma assinatura parecida com a minha, o cartório vai dizer que é a minha, em tese. Isso, ou seja, isso é uma situação em que não necessariamente se prova que houve vamos dizer, uma atuação proposital do cartório. Então, essa questão para se analisar, obviamente, através de uma ação judicial, se pode fazer uma perícia, fazer uma análise para ver o que aconteceu. Obviamente que eu não estou descartando aqui que algum caso possa acontecer, não estou dizendo um caso específico aqui, mas em tese, que o cartório faça de forma errada ou que não observe os requisitos. Isso, obviamente, vai ser apurado administrativamente. Certo? Mas vamos lá. Então, o senhor tem um documento aqui que o senhor disse que não foi o senhor que assinou, é isso? Com certeza. Esse documento foi registrado pelo senhor Celso, certamente pelo cartório dele, mas pelos representantes do Luiz Jatobá. Porque o Luiz Jatobá só faz as coisas por interesse próprio. Ele já vem sendo atravessador nessas questões de terra na minha família há muitos anos, mas sim, isso é uma outra questão. Eu não culpo o senhor Celso por ter confiado em Luiz Jatobá, até mesmo porque o Luiz Jatobá transparece ser uma pessoa honesta. E não é. E eu já provei que ele não é. Agora, eu nunca fui no cartório do Celso, também nunca fui no cartório do senhor e não vou assinar nada. Mas vamos lá. Qual é o primeiro? O senhor fala que o primeiro problema é um reconhecimento de firma, é isso? Não. Eu fui ao cartório do seu Celso, registrei o meu nome lá, reconhecimento de firma. Né? Você abriu a firma, tem a firma não, do senhor lá. Mas isso aí foi para outro porque negócio. Quando a pessoa abre a firma, fica a assinatura lá.
Exatamente. Qualquer pessoa que chegar lá com um documento que eu tenha assinado vai perguntar se afirma se fui eu que assinei. Se bater, vai dizer que assinou. Não precisa ir lá, não. Se for semelhante, então, por exemplo, eu tenho uma firma, eu tenho aqui no cartório da viúva, aqui do lado. Certo? Eu abri uma firma no cartório da viúva. Aqui. Se eu assinar um documento, qualquer documento, eu não sei o senhor pegou o documento, foi lá no cartório da viúva, olhou. Se for semelhante à minha assinatura, ela vai dizer que é semelhante. Não precisa eu ir lá. Certo? Ou seja, o reconhecimento de firma não precisa que eu vá lá. O cartório apenas vai olhar se aquela firma corresponde àquela. Sim, senhor. Sim, senhor, excelentíssimo. Porém, existe o seguinte: a pessoa pode fazer esse procedimento? Pode. Mas o problema é que a questão, nem o senhor sabia do teor da negociação da qual o Jatobá estava autenticando lá. Mas não precisa. Passando o que é meu, a minha herança, onde o juiz já tinha, onde o juiz depois definiu o nome dele. Mas vamos lá. Vendi sem ter vendido. Sim, mas veja. Primeiro questionamento do senhor é sobre um reconhecimento de firma, não é isso? Não, o reconhecimento de firma existe. Porém, não foi nada a ver com isso. Vamos lá. Qual é a questão? Vamos separar aqui. Com o cartório do Celso. Primeiro cartório. A do Celso. Qual é o documento? Que o senhor está aí com o documento? Me mostra aqui. Qual é o documento? O documento é aquele lá. É uma procuração em causa própria. A procuração que está aqui. Pública, concessão de direito. Aqui, declarante. Essa que está, essa aqui, ofício. Essa aqui é o de Campo Alegre. Vou pegar aqui. De Campo Alegre é mais recente. Doutor Celso, o senhor está com o documento aí, doutor Celso? Deixa eu olhar aqui, por favor. Pronto, é isso aqui, não é, senhor Pedro? Pedro Henrique. É uma procuração em causa própria. E depois eu já tomei conhecimento porque ele tem anexado no inventário. Pronto, vamos lá, senhor Pedro Henrique. O senhor tem esse documento aqui, não tem? Tem essa causa própria. Também tem outra, em escritura pública. Tá, mas vamos lá, vamos por partes. Procuração bastante que faz na forma abaixo, tá certo? Vamos ver aqui. Certo. Essa procuração aqui diz que o senhor teria nomeado aqui o senhor Luiz Jatubá como procurador do senhor. Né? Jamais. Jamais eu faria um negócio desse. Eu vou dar a minha vida para o ser humano? Pode. O procedimento... Aí o senhor compareceu ao cartório? Referente a esse procedimento, nunca. E também, a senhora Mariana me disse que não tem nada que comprove que eu estive lá para assinar um documento desse. E eu acho que um documento... E essa assinatura aqui? Ela é semelhante à minha, como eu já falei. Certo. Mas eu jamais ia assinar um negócio desse. É semelhante à do senhor? É semelhante, realmente. Pronto. Aí veja só. Então vamos lá. Então o primeiro ponto é isso aqui, certo? O senhor reconhece que essa assinatura aqui é semelhante à sua. É parecido. Não estou dizendo que foi o senhor que assinou. Não estou dizendo que é semelhante. Então eu pergunto ao senhor, o cartório vendo isso aqui, ele pode dizer que foi o senhor que assinou? Ele já disse que foi, né? Pronto. Então, veja, tem algum erro? É isso que eu questiono o senhor. Será que tem algum erro no procedimento do cartório de dizer isso? Na minha opinião, Vossa Excelência, existe, porque tal documento de tal importância, eu deveria estar presente. Como aqui, o senhor pode até mesmo testemunhar de que várias pessoas presentes, né? Mas eu estou aqui presente, viu? Se eu tivesse advogado, eu estou presente. Entendi. Mas veja só, seu Pedro. Então, realmente, para a gente saber se o senhor foi ou não foi, eu preciso fazer uma perícia nesse documento aqui. Como é que eu vou saber que foi o senhor? Porque assim, veja, o senhor diz que não compareceu. No cartório, para assinar certo. Documento, nunca. O cartório, em tese, diz que o senhor compareceu. Para a gente... Aí, você.
Não, eu sei, o impasse está aí. Só que para a gente saber se foi o senhor ou não que assinou, só fazendo realmente uma perícia. Não tem como eu dizer que foi o senhor, que não foi o senhor sem fazer uma perícia nesse documento. Não é verdade? Até porque realmente, olha, parece. Não estou dizendo que foi o senhor que assinou, mas é semelhante. Ou seja, tem indícios que podem indicar que o senhor compareceu lá. Não estou dizendo que não. Porque houve, Vossa Excelência, perdão, licença, houve um negócio entre eu e Jatobá. Na época, o advogado dele, que intermediou esse procedimento, foi até o Leonardo Mafra. Eu, no olho aqui, dizia que a assinatura é muito parecida com o senhor. Obviamente que essa análise realmente que o cartório faz é de olhar, né? Mas É uma perícia para dizer que não Foi é. a própria Mariana quem fez essa procuração. Não é ser minha filha, não. É extremamente cuidadoso e exigente. É, claro, a gente não tira a possibilidade. Eu podia até ver, podia ser que ela levou na casa dele, mas a Mariana. A gente não tira a possibilidade de uma pessoa comparecer lá dizendo que é o senhor. A pessoa pode enganar o cartório, dizer que é o senhor, chega lá e que sabe fazer uma assinatura parecida e o cartório não, o que houve reconhecer. lá, o que houve lá foi o quê? Foi essa procuração de causa própria. E o não questionamento, não sei quem foi que atendeu na época, de não saber da minha pessoa. Mas e alguém não pode se passar pelo senhor, por exemplo? Doutor, aí eu já não posso Por dizer isso que nada. a gente precisa de uma perícia para saber. Já, não é verdade? Eu aqui olhando, analisando aqui a documentação, nesse ponto aqui, para mim é imprescindível que a gente faça uma perícia realmente para saber. Mas vamos lá, isso aqui é o primeiro ponto, primeiro documento, certo? Chegamos aqui a essa, pelo menos todo mundo conversando aqui de uma forma, vamos dizer, cooperativa, realmente precisa que se tire a dúvida se foi o senhor ou não foi. Tá? Vamos lá. Mais alguma coisa com relação ao cartório do doutor Celso, do primeiro ofício? Mais um documento que o senhor está questionando aqui nesse processo? Existe um instrumento particular de comércio de venda, que foi deferido pelo juiz de inventário. Aí o Luiz Jatobá apresentou essa procuração em causa própria, depois apresentou a escritura pública, eu também reconheço. Aí, Vossa Excelência, esse processo transcorria na 20ª vara do Barro do Inventário. O senhor Luiz Jatobá já estava com as contas bloqueadas, já estava com o passaporte bloqueado. Em 2016, ele entrou em comunicação comigo. Se o senhor me perguntar se prova que você falou com ele no telefone, não tem como. Mas como é que eu ia saber que a justiça estava bloqueando as contas bancárias dele e o passaporte dele? E ele, achando ruim essa situação, ligou para mim, me sugerindo que eu retirasse essa ação. Então, perguntei a ele, doutor Luiz, eu posso até tirar, mas da minha situação. Não se preocupe, quando estiver perto de terminar o contrato, a gente sempre conversa e tudo vai se normalizar, vai ser como o senhor, a gente vai entrar num acordo. Enquanto isso, eu vou te dar uma ajuda para você fazer na sua feirinha, e tal, e tal, e tal. Aí eu tirei a questão. Existi, né? Depois de 2 anos, Vossa Excelência, em 2018, eu vou no fórum e vou dar uma olhada no inventário, o senhor Luiz Jatobá compareceu no cartório em Campo Alegre com a escritura declaratória dizendo que eu tinha vendido tudo. Certo. Aqui o declaratório que está justamente aqui nos autos, que juntou aqui, né? Eu tinha vendido tudo juntando. No dia 16 de agosto de 2016, não é isso? 2016. Mas esse documento ele anexou em 2018, eu acho, no inventário. Eu só tomei conhecimento dele 2 anos após, em 2016. Dizendo que eu tinha vendido tudo por quase R$300 mil. Vossa Excelência, a primeira vez que esse documento do primeiro ofício, eu negociei 15 anos de arrendamento. Quem tem terra entende e sabe do que eu estou falando. Eu não vendi a minha terra. Eu vendi o meu arrendamento de 15 anos. Que, por sinal,
foi menos da metade realmente do valor que eu merecia receber. Mas como é uma coisa adiantada, e também existia empecilho familiar, decorrente de valores, mas estava tudo inventário, aquela coisa toda, eu aceitei os 250 mil, em questão do primeiro ofício do senhor Celso. Nessa daí eu aceitei, porque existia um contrato em vigor, que realmente para mim era o que estava válido, era o contrato de parceria rural, e esse venceu em 2023. Em 2019, ele renovou com os outros herdeiros, porque os outros herdeiros não tiveram problema em relação ao pagamento dele. E eu também, Vossa Excelência, eu nunca fui no cartório do senhor Olival, nem conheço o senhor Olival, eu só conheço a filha dele, porque eu estive lá para pegar uma cópia, depois que eu tive conhecimento, e depois, agora há Pronto, pouco... aí que vai ser a mesma coisa. O cartório disse que o senhor compareceu, Não. estou aqui Existe o senhor pode... um Vossa Excelência, documento aqui no livro. o Pronto, senhor tá pode aqui, ó. perceber que existe a contradição. Eu não compareci. Tá aqui, ó. O cartório juntou esse documento aqui, Não, nunca compareci. dizendo que o senhor assinou no livro. Eu nunca compareci nenhum dos dois cartórios, senhor, Vossa Excelência. Nenhum dos dois. Eu compareci após, para pegar certidões, essas coisas, mas para assinar... Então, aqui também vai ser a mesma situação também. A gente vai ter que precisar analisar a autenticidade desse documento. Agora, do ponto de vista, eu digo para o senhor, do ponto de vista da própria responsabilidade administrativa dos cartórios, veja, aqui também parece muito com a assinatura do senhor. Vou olhar aqui, ó, senhor. Vou olhar aqui. Sim, mas isso aí é o que? É o do Celso, mas é uma assinatura sua. Sim, mas a assinatura é sua. A assinatura sua é lá ou aqui? Não, do Celso. Esse aqui é do cartório de Campo Alegre, que tem lá, né? O documento, né? Mas eu estou dando até essa aqui do Celso, parece muito com O do Celso, eu tenho lá esse autógrafo porque eu comprei uma casa no Graciliano Ramos. certo. Aí eu tive de ir lá. No caso de uma escritura pública, não há necessidade de abrir a firma, em regra, né? Ou seja, eu posso comparecer no cartório, dizer que eu quero fazer um determinado negócio, ou declarar alguma coisa, isso vai ser consignado pelo tabelião, não precisa necessariamente abrir a firma. Agora, por exemplo, isso aqui é o que a gente sempre solicita, olha, deixa documentos, né, para poder provar, ou seja, tem visto que a pessoa foi lá. Tem esses documentos, essas cópias aqui. Não, nunca fui lá. Esse aqui documento é do O senhor? Jatobá pode ter... Sim. Não, eu fui lá, agora há pouco. Não, eu digo na época, de 2016. Não, nunca fui. Sei. Nunca fui. Ele até colocou meu endereço de Maceió, já morando em São Miguel. Nunca fui lá. Eu fui depois, né? Pegar certidões, pegar essas coisas. Pronto, veja só. Estou analisando tudo aqui. Doutor Celso, e tem alguma coisa mais a acrescentar? Porque eu acho que... diga, doutor, fica à vontade. Excelência, só para trazer o conhecimento. O senhor Pedro me procurou, o senhor Luiz Jatobá, e apertou a ele a agenda de parte da herança que ele tinha lá, na parte da fazenda que pertencia à família, a gente tinha um hereditário dele. E temos aqui o documento particular de promessa do senhor Primeiro, com toda a documentação, parte da documentação, comprovando essa negociação entre eles. O método da negociação para a gente não interessa, né? Ou seja, Claro. não, só para deixar bem claro. Ele está dizendo que não vendeu. Que não Mas isso para a corregedoria, né? Ou seja, não é um tema que a gente vai discutir aqui. Tem várias ações que ele entrou contestando essa negociação e que foram indeferidas pelo judiciário. Indeferidas, licença. Vossa Excelência. Mas eu só não quero abrir uma discussão para algo que não é o que a gente vai discutir É por aqui. isso que eu perguntei. Pronto. Viu, doutor? E o senhor também, Pedro, veja, o mérito do negócio jurídico não é objeto de apreciação pela corregedoria. A gente não tem competência para analisar isso. Certo? Esse mérito, a discussão tem que ser discutido nos processos próprios. Aqui a gente discute o quê? Olha, o Pedro realmente foi lá ou não foi? O cartório disse que ele foi sem ter ido, é isso que a gente vai analisar. Certo? Ou seja, a questão estrita da atuação do delegatário e do interino dos cartórios que aqui estão nomeados. Certo? Então, a questão de fundo
O senhor vai discutir em outro Não, quem está... fórum. Não, eu sei. Então, Para poder visualizar uma vez que ele estava levantando. Ele vai por último transação criminal, prestação. pronto, aí vocês vão discutir lá, não aqui. Não vamos ampliar o nosso objeto. Pronto. Vocês resolvam lá. Infelizmente, aqui nós não vamos resolver esse ponto, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Do ponto de vista daquilo que nós temos aqui, os senhores querem acrescentar algo? Porque o que eu penso aqui, para mim, pronto. Fornecer os documentos feitos, prova para poder ver as assinaturas também. Pronto, perfeito. A minha ideia é a gente suspender o andamento do processo até que nós façamos uma perícia. Tentar fazer uma perícia é demorado, não é fácil. Para, vamos dizer, resolver a inquietação do senhor Pedro e dos cartórios também. E... Excelência. Justificando a minha vida aqui na corregedoria, o senhor pode perceber que essa questão minha já tem 15 anos. Por que eu vinha recorrer aqui na corregedoria para que haja investigação nos cartórios? Por quê? O juiz de Jatobá não respeita a decisão judicial. O juiz de inventário indeferiu. Ele teve as contas de... mas não, isso realmente é outra questão. Não, mas eu tenho que explicar isso, senhor. Ele teve o passaporte e as contas bancárias bloqueadas. Mas eu disse liquidação. O que foi que ele fez, Vossa Excelência? Foi em outro cartório. Olha, ele já não tinha tanto documento, mas ele precisou ir em outro cartório. Pronto. Mas vamos limitar o que nós vamos discutir aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Então, o senhor disse que não compareceu. E os cartórios têm evidências de que a assinatura é muito parecida. Se não for o senhor, provavelmente alguém enganou o cartório ao que parece. Além de dizer que não compareceu, ele disse que não vendeu nada. A gente tem aqui uma declaração de anuência da família dele que ele vendeu. Mas essa parte não me interessa. Essa parte, viu, doutor? Não quero ser chato, não, mas é só para a gente delimitar o objeto que está sendo discutido. Se o senhor Pedro, se o senhor vendeu, se o senhor não vendeu, pronto. Se o senhor vendeu ou não vendeu, essa questão não vai ser discutida aqui, tá certo? É isso, a gente vai discutir só a questão que tem a assinatura dele. Eu queria juntar, além dos doutor, mas junto na minha digital, doutor, faça não. Faça maldade comigo, não. Eu vou conceder o prazo para o senhor juntar digitalmente, tá certo? E aí vamos lá. Então, doutores, então vamos assim, acho que não tem sentido a gente seguir a instrução sem esse elemento probatório, eu acho que é importante que nós façamos isso. O senhor é beneficiário da justiça gratuita, vamos tentar fazer aqui pelo tribunal. Aviso logo. Não eu vou tentar fazer aqui pelo tribunal. Avisa ao senhor que não é rápido. Eu não acho que é rápido, que não é. A gente tem dificuldade para fazer esse tipo de perícia. Mas nós vamos tentar fazer aqui pelos fundos do Tribunal de Justiça, para que nós cheguemos a essa conclusão, certo? Desse ponto aqui, com relação à assinatura do senhor. Tá certo? Então, vamos lá. Eu não assinei nada. A audiência, a conferência de televisão visual, correspondente do seu filho rico, a reclamar, instrumento de procuração de eu não tenho nada com os senhores. Nada. O meu problema é o Jatobá. Infelizmente, ele transparece ser uma pessoa de bem. Mas para mim ele não é.